no Antigo Testamento, num dos profetas menores, profeta Ageu, capítulo 1 do profeta Ageu. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do verso 1. No ano segundo do rei Dário, no 6º mês, ao 1º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas bem rebocadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não ficais satisfeitos. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário como num saco furado. Meus irmãos, estava orando na sexta-feira de madrugada. Deus tem me tirado da cama todos os dias muito cedo para ler e para orar. Estava orando e eu então comecei a ver essa parte relativa à volta de Israel, né? Quando Israel é autorizado a voltar, sair do cativeiro em Babilônia. E eu estava revendo ainda há pouco ali, por isso que eu fiquei mais ali sentado, estava revendo ali o decreto de Ciro. Decreto de Ciro, que é um decreto muito interessante, está no final do livro de 2 Crônicas, no capítulo 36, versos 22. Diz assim: porém, no 1º ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, que suba, e o Senhor seu Deus seja com ele. Pois muito bem, a parte que seria talvez a mais difícil, que era justamente liberdade ou autorização para retornar para a terra própria, para a sua pátria, Deus fez o milagre. Eu estava estudando as profecias de Isaías, mais ou menos 200 anos antes de Ciro nascer. 200 anos antes de Ciro nascer, o Senhor usou Isaías para dizer: eis que tomo pela minha mão o meu servo Ciro. Ciro ainda era apenas um projeto no coração de Deus. Eu não vou dar todas as referências aqui, isso é porque os irmãos estão muito mal acostumados. Muitos não estão lendo mais a Bíblia. Só digo que está em Isaías. Vá ler Isaías que você vai descobrir onde é que está. E então,
200 anos, vejam como Deus, um dos nomes de Deus, portanto, né? O Eu Sou, ele é. Então, 200 anos antes de Ciro nascer, ele disse, através de Isaías, eu tomo para minha mão o meu servo Ciro. Ele não me conhece, mas ele vai fazer a minha vontade. E Ciro, curiosamente, foi o segundo rei do Império Medo-Persa, quando, apesar de que ali em crônicas parece, mas primeiro veio Dário, né? E mais ou menos uns 7 a 10 anos depois, Ciro, eles dividiam. Por isso que era Medo-Pérsia. Um rei era da Média, o outro era da Pérsia. Só que os reis persas, pela própria profecia de Daniel, eles cresceram mais. Eles tiveram reinados mais longos. Mas eles se alternavam. E então, Deus usa Ciro para baixar esse decreto. Decreto esse que, no livro do sacerdote Esdras, no capítulo 1, diz assim: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me encarregou, me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. E aí, foi um grupo bem grande, inclusive Zorobabel, ele era neto, ele era tetraneto de Ezequias, que foi o último grande rei de Israel, e foi, portanto, ele era tetraneto de Ezequias, possivelmente ele era neto de Josias, e ele foi para o cativeiro, e nessa primeira leva dos que voltaram, ele veio com um grupo, juntamente com o sacerdote Esdras. E então eles tiveram no seu coração o objetivo, o desejo de restaurar o culto a Deus. Por quê? Porque o rei da Pérsia, que era o Ciro, ele disse assim: Deus me deu os reinos da terra e me encarregou de lhe construir. Quer dizer, em algum momento da história, Deus falou com Ciro, dizendo para ele: Ciro, eu coloquei você aqui, você vai mandar construir um templo para mim lá em Jerusalém. E Ciro não era judeu, Ciro era persa. Vocês têm ideia, né, do que era a Pérsia? É o Irã de hoje. O Império Medo-Persa seria, portanto, não era o Iraque era a Babilônia, né? Sim, o que seria o Irã hoje, que é um ferrenho inimigo de Israel. Mas se você vê a história dos reis da Pérsia, eles foram extremamente benignos para com o povo judeu. Se você lê o livro de Esther, você vai ver que Assuero era um dos reis da Pérsia, Mardoqueu ficou sendo primeiro-ministro. E então, todas estas, assim como Deus como que abrandou o cativeiro e deu liberdade ao seu povo. Quem quiser pode voltar. E ainda, se você continuar a ler, você vai ver que ele ainda determina que todo o custo, todo o gasto para reconstruir o templo ia sair do tesouro real. Mas o povo começou bem. Eu estive observando aqui e fiz até vários. Eu vou até pôr isso aqui para cá, não está aqui, mas não vou usar. Eles começaram bem. E eu tomei nota do seguinte, aqui, por exemplo, em Esdras capítulo 3, verso 3, aliás, verso 2 diz assim: então, Jesua, filho de Josadaque, e seus colegas, os sacerdotes e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus companheiros começaram a construir o altar do Deus de Israel. Irmãos, eles começaram muito bem porque
Somente um ano depois é que os alicerces do templo foram lançados. Eles começaram pelo altar. Então, quem começa pelo altar, começa bem. Abrão, quando sai no rumo da terra prometida, no rumo de Canaã, ele constrói um altar. Ali Deus fala com ele. Ele anda mais um pouco, perto de Betel, ele constrói o segundo altar. Ali ele adora a Deus. E você observa, Isaac construiu altares, Jacó construiu altares, todos os grandes servos de Deus, o altar sempre foi uma referência. Mas o que me chama a atenção nesse altar é que eles tinham a orientação de construir o templo. O primeiro tabernáculo ali no deserto, o primeiro instrumento, ou móvel, ou utilidade do tabernáculo foi a arca, porque a arca fala da presença de Deus. Só que aqui eles sentiram necessidade de, antes de qualquer coisa, de cultuar a Deus. É esse ponto que eu quero frisar nesta tarde, porque muitas vezes nós trabalhamos, nós oramos, nós lutamos, mas parece que a bênção de Deus não vem na nossa vida. E a razão principal disso é porque as nossas prioridades nem sempre estão de acordo com a vontade de Deus. Eles, portanto, construíram o altar, fizeram o sacrifício, celebraram a primeira festa das cabanas em mais de sei lá quantos anos, mais de 70 anos, celebraram a festa das cabanas. Por quê? Porque Esdras era sacerdote. O próprio livro de Esdras diz que Ciro diz, né? Esdras é entendido na lei, eu estou mandando Esdras para ele ensinar a lei do Deus de Israel para vocês. Então, quer dizer, o governo era favorável, mas o povo ficou descuidado. E tanto ficou descuidado que, se você, por exemplo, abrir a tua Bíblia, no livro do profeta Ageu, certo? Livro do profeta Ageu. Livro do profeta Ageu, você vai ver uma coisa interessantíssima aqui. Capítulo 1 de Ageu. No ano segundo do rei Dário, como eu li ainda há pouco, Deus usou Ageu para dizer assim: é para vocês o tempo de vocês habitarem em casas bonitas, bem rebocadas, e esta casa há de ficar deserta. Por quê? Porque eles deixaram de lado a obra do Senhor. Então, eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que por mais que a nossa prioridade seja buscar o nosso dia a dia, e isso Deus entende, eu quero que vocês compreendam que Deus nos chamou para que nós pudéssemos ser parte da obra dele. Amém. Deus não chamou você para você vir aqui aos domingos, ou quarta-feira, ou sexta-feira, só ficar sentado, e uns só ficam sentados mesmo. Quando dá vontade, ele abre a boca e finge que está cantando, outros nem fingem nada, não cantam nada. Então eu fico pensando assim, como é que Deus está vendo isso? E Deus disse para aquele povo: olha, eu movi o coração de Ciro libertou vocês vieram para cá, agora vocês estão plantando, vocês estão colhendo, vocês estão construindo casas boas, e o meu santuário está abandonado. Foi para isso? Vocês não aprenderam nada nesses 70 anos? Não entrou nada na cabeça de vocês? Que a prioridade de vocês deve ser o vosso Deus? Ageu dá essa profecia e ainda diz mais ainda para ele assim:
subi ao monte, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Ou seja, como disse a pastora, coração não tem olho, né? Aqui fala do nosso entendimento. Ele disse assim: movam o vosso entendimento e vejam que caminho vocês estão tomando hoje. Se essa atitude de vocês está me agradando. E o Senhor disse: subam ao monte, peguem madeira, derrubem árvores e venham construir a minha casa. Eles chegaram em Jerusalém, e em seguida chega Neemias e começa a reconstrução dos muros. A cidade diz, quando Neemias diz que a cidade era espaçosa, mas tinha poucas casas, era segura, mas o templo estava largado. Aquilo que era de Deus, mais uma vez, estava sendo posta de lado. Você só vai se interessar por buscar Deus quando as coisas apertarem para o teu lado? Será que todo o tempo tem que ser assim? Eu tomei algumas notas aqui, e agora eu vou fazer uso delas, para poder, quem sabe, esclarecer alguém mais um pouquinho. No livro de Eclesiastes, escrito pelo rei Salomão, o rei Salomão, ele descreve ou escreve acerca de uma série de situações na vida, desde as mais simples até as mais complicadas, as quais ele chama de vaidade ou correr atrás do vento. Seria muito interessante que vocês gastassem pelo menos aí meia hora, não leva mais do que isso, ou 45 minutos para ler o livro de Eclesiastes. São só 11 capítulos. E você vê aquele moço, eu vou ler daqui a pouco um trecho dele, talvez porque ele envelheceu muito cedo. Salomão morreu com 58 anos de idade. Nunca houve uma pessoa tão sábia quanto ele, 58 anos de idade. O que eu vou ler para vocês aqui agora, as palavras do mestre e filho de Davi, rei em Jerusalém, que grande inutilidade, diz o mestre. Nada faz sentido. Isso aqui está na Bíblia. O que o homem ganha com todo o trabalho em que tanto se esforça debaixo do sol? Gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece a mesma. O sol se levanta e o sol se põe e volta ao seu lugar. O vento sopra para o sul ou para o norte, dá volta, enfim. Se você ler todo o capítulo 1 de Eclesiastes, você vai ver que parece assim, é uma pessoa que perdeu completamente a vontade de viver. Riquíssimo, morava numa casa lindíssima, somente a sala do trono de Salomão tinha mais de 1.000 metros quadrados, 700 mulheres princesas, 300 concubinas. Todos os anos ele recebia para ele, 23 toneladas de ouro puro de Ofir. Só dele, fora outras coisas. Acumulou uma riqueza invejável, mas morreu feito um velho gagá, decrépito, sem forças, com 58 anos de idade. Por que isso? Porque numa certa altura da sua vida, lá pelos seus 40 e poucos anos,
Deus deixou de ser prioridade para ele. Deixou de ser prioridade. Todas as coisas trazem canseira. Os olhos nunca se saciam de ver. O que foi tornará a ser, e o que foi feito se fará novamente. Não tem nada de novo debaixo do sol. Haverá algo que se possa dizer, isso é novo? Não, já existiu. Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade. Isso é palavra de quem está depressivo. Eu, o mestre, fui rei em Jerusalém. Dediquei-me a investigar e a usar a sabedoria para explorar tudo que é feito debaixo dos sols. Que fardo pesado Deus pôs sobre os homens. E aí ele diz assim, não há nada melhor para o homem do que beber, comer e desfrutar a vida. Isso é o que Salomão escreveu. Então, se você de repente, e tem pessoas só porque são jovens, elas desprezam aquilo que é de Deus, pessoas que desprezam Deus, desprezam a igreja, desprezam a palavra, estão ouvindo aí dentro, está tendo ironia, está tendo rejeição. Mas diz aqui que esse grupo, ele chegou em Jerusalém, e apesar do receio, porque eles eram poucos, eles construíram um altar e sacrificaram a Deus. O erro de alguns é cuidar primeiro daquilo que é do seu interesse. Provérbios 24, 27 diz assim, apronta primeiro a tua obra lá fora no campo, depois vem e constrói a tua casa. Essa obra lá fora no campo, tanto fala de você poder plantar bases firmes para uma vida sólida, mas quando se traz para o lado do relacionamento com Deus, quer dizer, primeiro você tem que colocar Deus como prioridade na tua vida. Aleluia! Por isso, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Será que aquilo que estamos fazendo, a maneira como estamos vivendo, nossas prioridades, estão agradando ou desagradando ao nosso Deus? É natural que quando você vai fazer alguma coisa para Deus, por exemplo, quando aquela mulher na casa de Simão, o leproso, ou o ex-leproso, né? Ele já não podia mais ser leproso, era conhecido assim, talvez foi um caso raro de lepra, né? Quando ele convida Jesus para comer, Jesus chega, senta-se à mesa, e vem aquela mulher, e ela então lava os pés de Jesus com unguento, com lágrimas, seca com os cabelos, e as pessoas criticam. Ele diz assim, olha, Simão, você me convidou, porque diz que eles ficaram assim, estressados, porque Jesus não lavou as mãos. Disse, eu cheguei aqui, você não me deu água para lavar os pés, não me deu água para lavar as mãos, você não me beijou o rosto como seria normal. No entanto, esta mulher aqui está fazendo tudo isso que você não fez. E tem mais. Onde o evangelho for pregado, a atitude dela vai ser mencionada, porque ela está me honrando. Aleluia. Será que você está honrando Deus? Eu lembro que uma vez eu fui visitar um pastor amigo meu. Disse assim, pastor, tu podes ir comigo? Eu ganhei um terreno aí numa favela muito perigosa. Favela lá no Rio de Janeiro, uma coisa perigosíssima mesmo. E eu quero lá ver o que pode ser feito nesse terreno.
Bom, vamos lá, era uma segunda-feira, fomos nós dois. E aí, quando nós entramos no que seria a favela, tinha assim um miudinho, assim, uns 8, 9 anos, com um rádio na mão. São os olheiros do tráfico. Aí nós paramos o carro e veio um senhor, de meia idade, cumprimentou, trazia um celular na mão e perguntou: o que é que os senhores querem? Nós dissemos: não, nós somos pastores, viemos aqui, o pastor ganhou aqui um terreno. Ah, sim, são pastores, né? Pastores são bem-vindos aqui, espera só um instantinho aí. Telefonou e tal, falou com alguém, disse: olha, vocês vão por aqui assim, tem uma valazinha, quando chegar nessa vala, vocês parem o carro nessa valazinha aí, acendam as luzes, põe as mãos em cima, visíveis, não se assustem, vão vir 2 rapazes assim, não se assustem. Vieram 2 rapazes com um fuzil aqui assim. Eram umas 10 horas da manhã. São os pastores? São assim: pastor, vai aqui assim, vira e tal. Pastor, aqui o senhor está em casa, viu? Olha só. Que igreja? Eu disse: eu sou da Assembleia. Disse: ah, Assembleia? Essa igreja é boa. A minha mãe é dessa igreja. Ele era do tráfico, mas a mãe é da igreja. Mas muitas vezes você encontra muito mais compreensão e respeito lá fora do que dentro da casa. Quando os inimigos de Judá, Esdras escreve, se você quer entender bem, depois você lê também o livro de Esdras, é um livro pequeno, bom, você lê, um livro histórico. No capítulo 4, verso 1, assim, quando os inimigos de Judá e Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel, foram falar com Zorobabel, aquele que eu falei que portanto, tetraneto de Ezequias, e com os chefes das famílias, e disseram para ele assim, os inimigos vieram, vamos ajudá-lo nessa obra. Inimigo não ajuda você em nada. Inimigo é inimigo. E foram buscar o quê? A história. Desde o tempo de Esaradom, quer dizer, quando Israel, mais ou menos 235 anos antes, Israel foi levado, as 10 tribos foram levadas cativo, o rei da Síria mandou gente para lá e disse: desde aquele tempo que nós buscamos o Deus de vocês, sacrificamos para ele e tal. Zorobabel disse: não compete a vocês a reconstrução do templo. Quer dizer, o trabalho de Deus é para nós. Às vezes tem gente que acha que o mundo vai nos ajudar. Não, o trabalho de Deus é para nós. O trabalho, a responsabilidade de fazer as coisas é nossa responsabilidade. Deus nos chamou para isso. E é claro que o inimigo, quando ele é confrontado, ele reage. Então a gente daquela região começou a desanimar o povo de Judá e a aterrorizar o povo para que não continuasse a construção, e pagaram alguns funcionários para que se opusessem à obra e assim frustrassem o plano. Quer dizer, eles fizeram aquilo que é trabalho do inimigo, é desencorajar, é criar problema. Mas a determinação, a coragem e a força da vontade daqueles que confiam em Deus aparece nessa hora. Porque tem gente que desiste muito fácil. A primeira cara feia que o diabo faz, ele já desiste. Ele já quer ir embora, ele já quer largar tudo. Já quer pegar o boné, pegar a mochila e ir embora. Porém, o Salmo 125, que às vezes a gente gosta de ler para os outros, é bom nós lermos agora para nós. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Então, se você confia em Deus,
Você precisa mostrar essa confiança em Deus. Aleluia. E deixar de fazer aquilo que a tua cabeça tem mandado você fazer há tanto tempo e só dá errado, e começar a fazer aquilo que o Espírito Santo está dizendo para você fazer hoje, porque vai dar certo. Amém. Que quando Deus manda fazer, Deus sabe o que está fazendo. Jesus perguntou para Filipe: Filipe, onde compraremos pão para alimentar essa multidão? Era quase 30 mil pessoas ou mais ali. Filipe, coitadinho, não era tesoureiro. Filipe era um rapaz muito bom, bem intencionado. E João ainda escreve, João, muito assim. E o Senhor perguntou isso para ele só para testar que o Senhor sabia o que ia fazer. O Filipe disse: Jesus, nem 200 dinheiros, nem 200 diárias de um trabalhador, certo? Aqui na África do Sul agora é um trabalhador comum, trabalhador, né? 350 rands por dia, 200 vezes aí vai dar o quê? Vai dar 70 mil rands, né? É isso? 70 mil rands. Não daria para comprar um pedaço de pão para cada um. Mas Deus não estava falando de dinheiro, mas sim onde estava a possibilidade de conseguir aquele pão que era ali mesmo. Ali mesmo. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Aleluia. Saiba de uma coisa, não importa o projeto que você... Agora mesmo na Índia eu recebi, agora foi ontem, o pastor Peter, antes de ontem mandou para mim, pedindo oração, foi aprovada a lei anticonversão na Índia. Já existe essa lei no Nepal, agora foi aprovada na Índia. Pastores já estão sendo presos. Porque se uma pessoa for frequentar uma igreja e o pastor orar por ela e ela disser, eu sou cristão, aquele pastor já pode ser preso. No mínimo de 3 a 10 anos de prisão. Não pode batizar mais ninguém, abertamente. E eu disse, Peter, agora é o momento de vocês trabalharem como trabalharam antes. Trabalhar na surdina, calados. Vamos fazer batismo de madrugada. Vamos ter estratégia para esse tempo. Porque nada pode deter a obra de Deus. Não existe força no mundo. Agora é o momento em que a pessoa que confia em Deus sabe onde está apoiado. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo desde agora e para sempre. Glória a Deus. O cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dada aos justos. Amém. Se assim fosse, até os justos praticariam a injustiça. O Senhor trata com bondade aos que fazem o bem, aos que têm o coração íntegro, mas os que se desviam por caminhos tortuosos, o Senhor dará castigo aos malfeitores. É evidente, irmãos, eles escreveram cartas para o rei, como os reis mudavam, né? 10 anos, 12 anos, 15 anos. Mandaram uma carta dizendo, olha, aquele povo aí, essa cidade é rebelde, a cidade aqui, isso já foi um grande reino, se vocês deixarem de construir, eles vão se rebelar. E aí o rei mandou a resposta, dizendo assim, olha, a carta que vocês enviaram para nós foi traduzida e lida na minha presença. Mandei pesquisar e descobri que realmente essa cidade tem uma longa história de rebeldia. Jerusalém teve reis poderosos, governaram. Ordene agora que esses homens parem. Então a ordem agora era parar. O que fazer quando a força da lei dos homens vem contra o povo de Deus? Assim que eles leram aquela carta, os inimigos foram lá e pararam a obra. E a obra ficou parada por 7 anos.
Mas eu quero dizer a você o seguinte, quando você sentir que Deus tem um projeto na tua vida e que você teve que interromper esse projeto por uma razão que você mesmo não criou, eu quero que você abra a tua Bíblia e leia o Salmo 129, que diz assim: muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, diga agora Israel, todavia não prevaleceram contra mim. O Senhor é justo, cortou a força dos ímpios. Sejam confundidos e voltem para trás todos os que odeiam Sião. Sião aqui é a obra de Deus. Meus irmãos, precisamos aprender a confiar no nosso Deus. Eu vou tornar a dizer a vocês, não se iludam, este mundo está indo rapidamente para um túnel sem fim. Vocês veem que a mídia não está noticiando que desde a terça-feira da semana passada, que amanhã, essa agora vai fazer 2 semanas, já não se paga mais nada na América com dinheiro vivo. Só transferências bancárias. Talvez aí a merceariazinha, alguma coisa e tal. E sabe de uma coisa? Tem gente que parece que sim, tem o dom da estupidez na alma, né? Estava vendo aí uma dessas, como é que chamam? Influenciadoras, né? Rindo-se, mas aquilo só pode ser coisa do inferno. Bom, para mim, eu não uso dinheiro há muito tempo mesmo. Eu pago tudo eu pagava com cartão, agora eu pago tudo com celular. Está do jeito que o diabo gosta. Por quê? Com o celular se vai, você fica sem nada. Você, por exemplo, chega ali aqui no qualquer shopping desses. Vocês viram que eles trocaram aquelas máquinas todas que cobram lá o parque? A maioria delas hoje já não aceita mais dinheiro. É só cartão ou o celular. Você aponta o celular, se tiver dinheiro na conta, sai. Se não tiver, você não sai do parque. Porque o mundo está entrando o mundo já está assim. Já não se usa dinheiro mais na China há muitos anos. Só turistas que usam dinheiro na China. Há muitos anos. Há muitos países em que já o dinheiro é cada vez, a moeda, né, a nota, é cada vez menor circulando. Sabe qual é a justificativa que foi dada agora? Eles descobriram a pólvora. Isso vai reduzir o tráfico, porque traficante gosta de ver dinheiro. Irmão, eles têm contas nos maiores bancos, vão transferir os valores de um banco para o outro. Eles não estão preocupados em pegar em dinheiro. Eles querem saber que eles têm aquele crédito ali de bilhões, podem comprar qualquer coisa. Não vai ter mais assalto aos bancos porque não vai ter dinheiro para ser roubado. Não? E o assalto digital, que é muito mais danoso. Qualquer hackzinho pega aqui. O celular não é nem um laptop, nada. O celular ele entra no sistema e rouba não sei quantas contas de uma vez só. O mundo está dessa maneira. Portanto, nós precisamos entender que ou nós tomamos uma atitude de ter Deus como nossa prioridade, ou vamos sofrer muito mais. O dano vai ser muito maior sobre a nossa vida. Estava conversando com o irmão esse dia e disse assim: pastor, então esse tempo agora, como é que vai ser? Vamos ter que fazer machamba? Eu disse: não é? Machamba mesmo. Também é machamba lá em Angola? Lavra. É um nome mais bonito até, né? E mais econômico. Lavra só tem 2 sílabas. Machamba tem 3. Acho que é por isso que o angolano vive mais que o moçambicano, gasta menos força para falar, né?
Imagina você, o dinheiro está sumindo. Isso que a pessoa gosta, esse filme que você vê, né? 4 milhões de dólares, o cara abre aquela mala, né? Isso já não vai ter mais. Não vai ter mais nada disso. Esse poder visível vai ficar cada vez reduzido. Mas, por outro lado, a concentração de poder na mão de um grupo cada vez menor, esse vai ser maior. No livro do profeta Ageu, capítulo 2, Deus diz para o seu povo que nós não precisamos ter medo. Amém. Ele fala com muita clareza. Ele diz assim: quem há dentre vós, a partir do verso 3, no capítulo 2, que viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não parece ser nada comparada com aquela. Mas esforça-te, Zorobabel, esforça-te, Josué, porque eu estou convosco, diz o Senhor dos Glória a Deus, exércitos. aleluia. Então, ele diz aqui, olha, no verso 8, minha é a prata e meu é o ouro. Então, por mais que os homens tentem se apoderar disso, o Senhor continua a dizer o quê? Que Ele é dono de tudo. Amém. E que se nós confiarmos nele e nós não deixarmos de lado a nossa responsabilidade como seus servos para com a sua obra. Por exemplo, se você ler o livro de Neemias, você vê que Neemias ficou 12 anos em Jerusalém, organizou tudo, ele veio como governador de Judá, aí ele teve que fazer uma viagem de volta à Babilônia para prestar contas, né, do templo. Ficou talvez, não se sabe quanto tempo, 1 ou 2 anos fora. Quando ele volta em Jerusalém, estava tudo de novo destroçado. Ninguém trazia mais os dízimos, ninguém trazia ofertas, os levitas tinham deixado o santuário e voltaram para criar gado, para plantar, porque precisavam comer. E por quê? Porque as pessoas deixaram de responder às suas responsabilidades. Então, meus amados irmãos, entenda isso. Muitas vezes a tua bênção ela está sendo impedida, ela está sendo retida, porque você não está fazendo aquilo que agrada a Deus. Você pode estar com o negócio certo, você pode estar com o diploma certo, você pode estar com tudo certo, mas você não está pondo Deus como prioridade na tua vida. E quando nós tiramos essa prioridade, nós estamos entristecendo o Espírito Santo do Senhor. O Senhor diz através do profeta Ageu, no capítulo 2, do verso 15 ao 19, eu vou ler só o último, que é o 19, se porventura ainda há semente no celeiro, além disso a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado os seus frutos, mas desde este dia eu vos abençoarei. Quer dizer, desde esse momento, se vocês fizerem um compromisso comigo, de não falharem com a minha obra, eu vou abençoar vocês. Amém. E eu quero terminar essa palavra dizendo o seguinte: você que está preocupado de onde vai vir, Zacarias escreveu no capítulo 6, verso 9 a 15 o seguinte: e a palavra do Senhor veio a mim dizendo: toma dos que foram levados cativos, a saber, Eldai, Tobias e Gedaías, os quais vieram da Babilônia,
e vem tu no mesmo dia e entra na casa de Josias. Toma prata e ouro, desses que vieram de longe, e faz coroas, e põe na cabeça do sumo sacerdote Josué. E diz assim, lá embaixo, verso 15: e aqueles que estão longe virão e edificarão o templo do Senhor, e vós sabereis que o Senhor dos Exércitos me tem enviado a vós. Isto sucederá assim, se diligentemente ouvirdes a voz do Senhor vosso Deus. Então Deus diz assim, há uma condição, eu vou mandar a bênção, ela vai vir de longe, mas vocês, meus filhos, vocês precisam trabalhar com diligência, com determinação, com confiança em mim. Deus está à espera que nós façamos até sacrifícios por Ele nesse tempo. Faça um voto com Deus. Ponha. Gideão, qual era a experiência que Gideão tinha com Deus? Nenhuma. Senhor, é o seguinte, olha, eu vou botar um bocado de lã aqui. Então, se é mesmo tu, eu quero que amanhã essa lã esteja molhada e o chão à volta esteja seco. De manhã ele espremeu e encheu uma taça com o orvalho. No outro dia ele falou, Senhor, eu vou fazer o seguinte, agora é o contrário. Agora eu quero a lã seca e o chão molhado. Faça um teste com Deus. Faça uma prova com Deus para que você possa ver o que Deus quer da tua vida. Eu tenho convicção de que se você for diante de Deus e você fizer um compromisso com Ele, o Senhor vai abrir as comportas do céu e vai derramar bênção na tua vida. Quando os inimigos apertaram, os servos de Deus disseram, olha, nós não estamos aqui por acaso não, foi o rei que mandou. E o rei Dário deu ordem, buscaram nos arquivos onde se guardavam os tesouros em Babilônia. E lá no palácio se achou um rolo e nele estava escrito um memorial que dizia assim, no primeiro ano do rei Ciro, este baixou o seguinte decreto: a casa de Deus em Jerusalém se reedificará para lugar em que se ofereçam sacrifícios, seus fundamentos serão firmes, a sua altura será de 60 côvados, sua largura 60 côvados. O que Salomão construiu era 27 por 9 de largura. Esse aqui era 27 por 27 de largura. Com 3 carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira nova. Então as paredes eram com 3 carreiras de pedra revestidas com madeira. Detalhe que o rei escreveu. Além disso, e a despesa se fará por conta da casa do rei. Além disso, todos os utensílios de ouro e de prata que foram tirados devem ser devolvidos. E falou assim para os de lá: e você, Tatenai, governador, Setar-Bozenai, apartai-vos dali. Deixai que se faça a obra da casa de Deus no seu lugar. Também por mim se decreta o que haver de fazer. Enfim, ele dá uma série, até a quantidade de animais que deveriam ser disponibilizados diariamente para que não faltasse sacrifício e não faltasse comida para quem trabalhava. Então, este Deus que usou os reis da Pérsia para abençoar o seu povo lá em Jerusalém, esse Deus perdeu a sua força? Será que esse Deus ficou velho? Não, Salomão é que ficou velho. Nosso Deus não envelhece. Você vai ficar velho. Você que é novinho, você vai ficar velho.
Tomara que fique, porque alguns não ficam, morrem antes de sair. E também por mim se decreta o seguinte, que todo homem que mudar este decreto se arrancará uma trave da sua casa e será colocado em pé, e esse homem será pendurado nele. O Deus, pois, que fez habitar em o seu nome, derrube a todos os reis que estenderam a sua mão para mudar o decreto, para destruir a casa de Deus que está em Jerusalém. Quer saber a novidade? Paulo disse que eu e você somos o templo do Espírito Santo. Essa casa agora é aqui, ó. Essa casa que ele cuida está aqui. E assim como naquele santuário visível, humano, material, era para ser adorado a Deus, este também é para adorar a Deus. É para glorificar a Deus. Não é para ironizar as coisas de Deus. Para dizer, não é bem assim. Portanto, eu quero dizer a vocês que é possível que a tua bênção esteja retida porque você não tem feito aquilo que Deus quer que tu faças. Vamos estar de pés. Grupo de louvor, vou chegar aqui. Espírito Santo de Espírito Santo de Deus. Espírito. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Faça essa oração. Vem controlar todo o meu ser. Aleluia. Vem dirigir o meu viver, O meu pensar. aleluia. O meu sentir, o meu agir. Espírito Santo de Vamos fazer algo agora. Precisamos fazer um pacto com Deus. Eu quero dizer que tem pessoas aqui que fizeram pactos errados. E esse pacto precisa ser quebrado hoje para você poder ter liberdade e bênção na tua vida. Então, antes de nós cercarmos a mesa do Senhor, quero convidar você que fez algum tipo de pacto aí fora, assumiu um compromisso errado. Você vem aqui à frente agora, se humilhar diante de Deus, pedir perdão e quebrar esse pacto em nome do Senhor Jesus Cristo. Todo compromisso feito lá fora, com as trevas, e eu não estou brincando, isso é sério. Você precisa vir aqui quebrar agora em nome de Jesus.
fazer um compromisso com Deus agora. Aleluia. Isto é muito sério, irmãos. Tem vidas em risco aqui. E vidas jovens. Vidas jovens que vão causar muita dor à família, se não vierem se arrepender agora. A quebrar esse pacto que foi feito. Esse compromisso feito Em aí. nome de Cristo Jesus. Você foi enganado, você foi iludido. O momento, aquela pessoa que pegou a tua mão e juntou com aquela outra pessoa e fez aquela misura lá, e você achou que estava tudo bem, por isso você passou a ironizar aquilo que é de Deus, você foi enganado. Você foi enganado. Mas o Espírito Santo liberta. O poder do sangue de Jesus liberta. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Ele tem poder para perdoar todos os pecados e para libertar. Ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim porque Ele me ungiu para libertar. Você quer ser liberto? Sai do seu lugar. Ah, mas todos vão saber. Olha, o que Jesus disse? Melhor é você entrar no céu sem um olho, sem uma mão ou sem um pé, do que com tudo isso ir para o inferno. Você acha que essa tua atitude irônica para com a igreja, para com as mensagens que Deus tem falado, que isso faz algum efeito na tua vida? Você está se matando um pouco a cada dia. Eu estou livre desse sangue agora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A pastora Nádia faz essa parte. Vem, igreja. Depois Feche vamos seus ter a olhos. Santa Ceia. E a pessoa que oficiar a Santa Ceia vai ler Deuteronômio com a igreja. Feche seus olhos. Uma vez questionado acerca da sua vida, Jesus disse assim: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Algumas pessoas, quando vêm aqui nos visitar, e já vieram algumas dezenas, elas ficam admiradas com aquilo que nós temos conseguido fazer. Eu digo sempre, não se faz nada se você ficar parado. A Bíblia diz: pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, que tu não sabes qual delas é que vai prosperar, se uma, outra ou se ambas. A Bíblia diz que quando Isaac chega lá na terra dos siquemitas, diz que havia fome, mas ele semeou e se tornou rico e poderoso. Jacó trabalhou 20 anos para conseguir juntar uma grande fortuna. A Bíblia diz que Jó era o homem mais próspero que havia no Oriente. Esses homens, eles não conquistaram aquilo que a Bíblia mostra, ficando parados, ou então esperando que caísse do céu. Eles trabalharam. Quando eu não estou viajando, quando eu não estou pregando, eu estou trabalhando aqui na minha garagem. Isso aqui é uma mesa que estamos fazendo para a nossa igreja lá em Everton, cujo vídeo você vai ver um pouco agora. Toda a minha família trabalha. A minha esposa, meus filhos, as minhas netas. Porque nós aprendemos que o trabalho é que faz você chegar onde você precisa. Não é apenas... Nós temos que ter tempo para orar, para estudar a Bíblia, mas também precisamos ocupar o nosso tempo com outras coisas, para que o nosso trabalho tenha maior proveito. Veja isso, irmão. Olhe para nós. Pessoas que já passamos dos 60 anos. A Bíblia diz, tanto em Joel como Atos, os vossos velhos sonharão e os vossos jovens terão visões. Esse é o nosso trabalho, essa é a nossa vida. Deus te abençoe.